Obrigado. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus nos ampare, nos proteja. Esse momento tão especial de nossa reunião aqui na Casa Espírita Divino Mestre. Lembrando inicialmente que nós estamos numa assembleia, porque toda vez que se reúne para falar do Evangelho de Jesus, nós estamos numa assembleia. É a Casa Espírita, é um templo, é uma assembleia, onde nós viemos buscar pelas nossas necessidades, pelas nossas vulnerabilidades, pelos problemas da vida de todos nós, espíritos medianos necessitados de crescimento, necessitados da ajuda de Jesus, necessitados da energia de Jesus, necessitado da recomposição da nossa condição física, afastando todos os males, as vicissitudes, necessitado da nossa recomposição emocional, da nossa saúde emocional, da nossa saúde psicológica, da nossa saúde espiritual, da ajuda para a proteção de cada um de nós, da nossa família, da nossa casa. Nós viemos aqui exatamente para que esses amigos espirituais que prepararam esse ambiente, essa ambientação, os nossos protetores, os nossos anjos de guarda estejam conosco. E nós possamos receber, como diz Jesus, saúde e abundância para todos nós. Esse é um momento especial, até porque se nós estamos na Assembleia, nós vamos falar da parábola do semeador, que é uma parábola explicitada em pormenores, em detalhes por Jesus. Vai ser muito interessante, tenho certeza. E a primeira indagação que eu fiz do tema foi por que Kardec, já estou entrando, por que Kardec inseriu essa parábola do semeador exatamente no capítulo 17, quando tem por cabeçalho, por principal, a perfeição. Sede perfeito, essa é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec, quando escreveu, todos nós sabemos, inspirado pelos Espíritos da Verdade, não fez à toa, não é o acaso. Alguma motivação, alguma razão teria. E eu, na preparação, fiquei imaginando, por que será que ele veio falar aqui da parábola do semeador, que é uma parábola que está aqui no número 5, muito curtinha. A parábola é grande, mas a explicação aqui no Evangelho segundo o Espiritismo é curta. Eu fiquei pensando, por que será que ele está colocando essa parábola do semeador aqui nesse capítulo que se fala da perfeição? E a perfeição, todos nós sabemos que a perfeição é essa proposta que Jesus faz a todos os espíritos criados simples e ignorantes e dotados de caminhar, de avançar, de um dia chegar numa situação melhor, né? Por que será que ele colocou isso? E aí, nós vamos analisar a parábola e vamos ver que Jesus analisa o espírito, a alma, em várias fases, em várias circunstâncias. Olha só a grandeza dele, olhando para cada um de nós e vendo nessa trajetória da ascensão, nessa trajetória da perfeição, nessa trajetória da nossa busca de melhora cada dia, cada fase, compreendendo que cada um está num determinado momento. E ele faz essa análise, evidentemente, pela parábola, usando aqui do semeador, da semente e da terra. Olha só, nós vamos ver a profundidade disso, como é que Jesus analisou isso e como é que se insere nesse capítulo da busca da perfeição. Então nós vamos achar aqui essa proposta de Jesus, lá no Mateus, que diz, sede depois vós outro, perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa é a introdução.
essa proposta dele, dizendo que nós temos que trabalhar pela nossa perfeição, nós temos que trabalhar para a nossa melhoria, nós temos que trabalhar para a nossa reforma, nós temos que trabalhar para a transformação moral, como diz Kardec. Então ele nos concita, vamos trabalhar nisso. Não é para ser perfeito, porque não se espera a perfeição de já. Não se espera a perfeição, às vezes, numa só encarnação, não se espera a perfeição para agora, mas a busca do trabalho, a busca do trabalho incessante. E quem não quer buscar? Vamos ver. Quem não quer buscar tem uma situação terrível, porque dentro da lei natural, dentro da lei de Deus, está a lei do progresso. Que o Livro dos Espíritos diz que o progresso é inexorável. Não tem como travar o progresso. Tudo muda, tudo se modifica. O mundo físico muda, o mundo espiritual muda. E nós, unidade, também temos que mudar. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância. Esse homem que foi criado lá no Livro dos Espíritos, simples e ignorante, para buscar a perfeição, para se dirigir, eu costumo dizer, simples e ignorante, candidato a anjo, a situação angelical, que é a perfeição, que é o que nós conhecemos de Jesus, no Espírito puro. Nós temos que buscar isso, ele não pode parar, né? Porque tem que atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Porque Deus criou todos os espíritos para experimentar, estou dizendo de experiência, de colher experiência na vida, e por isso possibilita uma coisa chamada reencarnação. Porque lá no Livro do Espírito mesmo a gente tem que a todos é dado compreender a lei de Deus, a lei natural. A todos é dado conhecer a lei de Deus, a lei natural. Mas nem todos a compreenderão. Às vezes precisará mais de uma reencarnação para entender essa engrenagem. É um pouco do que nós estamos falando isso. Precisa começar, como eu falei, não é ser perfeito, mas precisa começar a compreender. Não é? E a providência assinou o quê? Que é para compreender a lei e a proposta. A proposta é para que todos os espíritos reencarnados mais de uma vez tenham reencarnações vitoriosas, melhore a situação como espírito. E a proposta final é a felicidade do espírito, não viver aqui numa agonia, numa dificuldade, num mundo de prova e expiação, só tem mal, só tem coisa ruim. Não, ver essa coisa de um jeito melhor, né? Ser mais acomodado, mais resignado, e ter mais esperança, ter mais fé, quer dizer, todos esses ingredientes que possibilitam uma passagem melhor por essa nossa vida de espírito encarnado. E ainda falando exatamente dessa proposta de avançar, de reencarnar, de ser perfeito, na questão 132, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Olha só. Porque tudo, esse livro dos espíritos é danado, está tudo lá, gente, hein? Você quer pergunta, vai lá que está a resposta. Porque Kardec já antecipou a nós, já fez a pergunta. É impressionante como Kardec fez tanta pergunta que a gente nem imagina. Você vai lá, está lá. Não é possível. Tem uma pessoa que falou que, olha, encontrei um livro aqui que tem todas as respostas. Né? Falou que é o livro? É o livro dos espíritos. Está tudo lá. Para quem vem para cá e acredita, está tudo lá. A gente fala, essa pergunta o Kardec já perguntou, está lá. Né? Então, qual é a proposta para evoluir, para subir? Kardec pergunta aqui, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí o Espírito da Verdade responde, Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Olha só. E está dizendo, então, que encarnar uma vez só já não dá. Mas mais de uma vai dar. A reencarnação, as repetidas reencarnações, vai dar. Né? E aí vai depender de cada um de trabalhar, porque um vai mais depressa, vai mais devagar. Né? Para uns, é penosa, é difícil, é expiação. Mas para outros pode ser uma missão. E aí você fala, mas missão, sabe que eu tenho missão? Todo mundo quer ter missão, né? Mas as pessoas, quando falam em missão, pensam nessa coisa extraordinária, né?
Eu queria ser um missionário, eu queria ser um Chico Xavier, eu queria ser isso, queria ser aquilo. Mas o próprio Chico dizia o seguinte, olha, às vezes não precisa se preocupar com missão. Nós temos tarefas. Ah, mas eu não queria tarefa, eu queria ter missão. Não é? Nós somos assim, né? Nós não queremos coisa pequena, nós queremos coisa grande. Mas uma missão de criar uma família e fazer com que aquelas pessoas, à luz do que nós estamos falando hoje, cresçam, fortaleçam, produzam frutos, não é uma missão? Não é uma coisa extraordinária? Não se fala aqui na doutrina espírita que a sociedade melhora quando melhora a família? Que tudo começa no núcleo familiar? Não é uma missão extraordinária? Não, mas a gente fica pensando em outras coisas, né? Porque dentro do nosso egoísmo, da nossa vaidade, nós queremos ser uns grandes missionários. Não dá. Vamos fazer as pequenas primeiro, porque essa pequena que vai nos fortalecer. Talvez é essa que estava prevista no nosso projeto reencarnatório para a gente crescer. Né? A gente pensa tanto em missão grande, em coisa grande, que às vezes até para ser obsidiado a gente quer um obsessor importante. Não quer um fraco, né? Obsessor não, o meu é muito melhor. Ele aqui, ele faz de tudo, né? Esse obsessorzinho, não, para mim não, o meu é melhor, o meu é muito mais poderoso. Então até nisso, às vezes, a gente se engana, né, gente? Isso faz parte da nossa situação, do nosso ego ainda imaturo, da nossa condição ainda de imaturo como espírito. Vamos um pouquinho. E aí, nessa trajetória da busca da perfeição, na pergunta 779, Kardec vai perguntar ao Espírito da Verdade: o homem se desenvolve por si mesmo? Sim, mas nem todos progridem ao mesmo tempo, aquilo que eu falei. A evolução vai depender de cada um. E isso também está na parábola do semeador, que nós vamos analisar mais detalhadamente para frente. Também está lá, né? Como é que ele desenvolve o homem. Porque Jesus vai falar lá que, mesmo naquele terreno propício, fértil, o rendimento é diferente. Não é todo mundo que produz frutos do mesmo jeito. E aí, nós partimos ali do espírito simples e ignorante nesse gráfico. Imperfeitos, bons e puros, até atingir aquilo. Seja perfeito como o Pai o é. A pureza, né? E aí tem uma coisa interessante, gente. Uma observação. Um caminha mais depressa, outro mais devagar. Mas quem caminha mais depressa, pelo objetivo do projeto de Jesus, tem a obrigação de amparar e ajudar os outros. Não dá para disparar subindo aquela escada e deixar os outros para trás. Porque o planeta é um só. Nós estamos aqui nessa pretensão de fazer um mundo melhor, de fazer um mundo de regeneração, de sair desse mundo de prova e expiação, e não se faz sozinho. Não dá para ter um mundo de regeneração sozinho. Ainda que eu acho que nós tenhamos que fazer um esforço de fazer esse mundo de regeneração, pelo menos na nossa casa. Né? Começar do pequeno para o grande, né? Para expandindo. Mas, se nós estamos num planeta, e o planeta todo é que vai se transformar, precisa muita gente melhorar, e nós também. Né? Às vezes a gente fala, mas os outros não ajudam, né? Mas não tem o que fazer. Se nós estamos aqui, nós estamos necessitados de termos essa relação com todos que estamos aqui. Né? É muito crime, gente, é muito crime, não é possível, isso não vai melhorar. É difícil, e a melhoria é devagar, e o que se entende nessa evolução é que isso se promove em ondas, baixa e sobe, baixa e sobe. Né? Esse é o critério que a literatura espírita informa dessa mudança do mundo espiritual, né? Dessa transformação espiritual. Assim, é bom que se diga que quando se fala de mundo de regeneração, de transformação, nós estamos falando que tudo muda, que as eras geológicas, o mundo muda fisicamente, né, pelas eras geológicas, e o mundo espiritual também, pela vibração, pelo pensamento de cada espírito reencarnado que está no planeta. Assim vai funcionar, né? Agora, entrando propriamente na parábola. E Jesus nos ensinando, e aqui
o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, porque nós viemos falar do Espiritismo também, né? Nós viemos falar de Jesus, que está no Espiritismo, até porque quando se fala em Espiritismo, nós lembraremos que Jesus, quando se remete e fala dos 10 mandamentos, quando fala lá de Moisés, ele diz, olha, eu não vim modificar a lei, mas dar a interpretação. Vale ainda o Antigo Testamento e todos os profetas. Então não vem modificar. Aí quando vem o Espiritismo, o Kardec no Espiritismo, na lei, fala, não veio modificar a lei de Jesus, mas dar nova interpretação. Então são as revelações que são segmentos. Então tudo precisa dizer que está dentro do estudo da casa espírita, o Antigo Testamento, o Novo Testamento e a revelação com o Consolador prometido. Então Jesus ensinando, e aqui ele vai falar sobre a parábola em miúdes, mas essa informação é importante antes de entrar lá, do Eurípides Barçanufo, nesse livro Mereço Ser Feliz, dizendo o seguinte, a proposta educacional de Jesus tem por objetivo a felicidade. E a sua pedagogia, que vai ser muito do que nós vamos tratar na parábola, assenta-se no amor e na esperança. Essa felicidade, no entanto, tem um preço. A construção do reino dos céus, aludido pelo mestre da intimidade de cada ser. Ou seja, vem o ensinamento, vem a educação, a palavra, mas precisa trabalhar, precisa ação. Não basta escutar só. Ele propõe que para essa modificação, para essa regeneração, para essa evolução, para ser perfeito como o Pai, precisa de ação. Não se faz sozinho, sem nada. Né? Então ele ensina e diz, olha, mas não fique esperando só, porque eu vim para prestar auxílio. Olha só, eu vim auxiliar, mas vocês façam, porque se não fizer, também não tem jeito. Né? É por aí, dessa toada. E aí, uma imagem representativa da semeadura, né? Que é o que Jesus usava. E a parábola. A parábola do semeador. O que é a parábola? A parábola é histórias que Jesus contava, utilizando a situação do povo, um povo agrícola, o conhecimento do povo, para trazer conhecimento de uma forma alegórica, contando, aqui no caso, sobre a semente, sobre a semeadura e sobre a terra que se lança a semente. A parábola do semeador narra a história de um semeador que lança a sua semente, mas ela cai em 4 tipos de solo. E nós vamos analisar cada solo representativo das pessoas que estão recebendo a palavra, que estão recebendo o ensinamento. No caminho onde as aves a comem, em terra pedregosa, onde murcha, entre espinhos, onde é sufocada, e em terra boa, onde produz muitos frutos. Eu vou passar para a palavra, ainda vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. E a palavra é essa. Olha só. A parábola, na verdade, é uma coisa linda do cristianismo, essa parábola. Né? É uma coisa maravilhosa essa parábola. Toda vez que a gente ouve essa parábola, eu acho que eu e vocês também se encantam com a parábola do semeador. Né? É uma coisa maravilhosa. Mas tem algumas nuances, algumas coisas que precisa pensar nela. Jesus apresentou-lhe a parábola, dizendo, eis aí que saiu o que semeia a semear. Olha só, gente, uma paradinha nesse primeiro momento, porque ele não está falando de semeador. Ele está falando, eis aí o que saiu e que semeia a semear. E aí, eu ouvi um palestrante falar sobre essa pequena observação e dizia que quem interpretou bacana isso de uma forma legal foi o padre Antônio Vieira.
Não sei se vocês viram falar. Quem estudou literatura na língua portuguesa vai se lembrar do padre Antônio Vieira, que escreveu e é conhecido Os Sermões. 1600. Padre na Bahia. E por que tem alguma referência com relação a nós? Porque no sermão da 60ª, ele interpreta aqui a parábola do semeador. Olha só. E coisas que muita gente não percebe. Ele diz o seguinte, olha só. Eis aí que saiu que semeia a semear. Ele não está falando que é o semeador. Eis aí que saiu a semear, porque ele fala uma distinção. Para não pensar que semeador, que vai semear, é só quem é um profissional, é um sacerdote, é uma pessoa. Não! Aquele que tem opção e pode semear, vai sair semear. Olha só a interpretação. Talvez porque naquela época que ele escrevia, a reforma protestante estava ascendendo. Então ele quis dizer que outros podiam semear. Não precisava ser necessariamente um sacerdote. Então, aqui nós podemos semear. Tá? Segundo Antônio Vieira, aqui nós podemos semear. Mas uma outra observação que ele faz que eu achei interessante destacar é que ele diz, semear, mas saiu a semear. O que quer dizer? Que precisa ter ação. Não basta semear, não, precisa ter ação, precisa começar a fazer, porque o evangelho é movimento. Todo o evangelho de Jesus é movimento. E ele usa esse verbo, saiu. Saiu a semear. Olha só que interessante, gente. Né? Eis aí que o que semeia, saiu a semear. E ao semear, agora vamos para frente. Uma parte caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Alguns dizem que essa é a primeira hipótese. Nessa referência dos terrenos, onde está lançada a palavra, onde está lançada o ensinamento. Então, parte do ensinamento que esse semeador semeou, que ele lançou, caiu à beira do caminho. E caiu à beira do caminho, e as aves comeram. Nesse primeiro momento, nós vamos ver que essa semente não germinou. Não aconteceu nada com a semente. E aí Jesus coloca isso para dizer que é aquele espírito, aquela alma, aquele encarnado, que estava à beira do caminho, a semente caiu. Mas ele não deu causa da semente. Ele não se importou com a semente. Passou ao largo, não deu ouvidos para a palavra. Não estava preparado para ouvir palavra nenhuma. Isso é muito interessante, porque é conosco também, está falando para nós. Essa diferença, as fases evolutivas, essa primeira fase mais precoce, daquele que sequer se interessou pela palavra. A palavra caiu. Não houve uso. A palavra era boa. Na proposta de Jesus, na parada, a palavra era boa. A semente era boa. Mas a terra tinha problemas. Então aqueles que estavam à beira do caminho não deram conta, não se interessaram pela palavra. Essa é a primeira hipótese que nós vamos fazer um pouquinho de reflexão. E depois ele, continuando, o semeador não desistiu, continuou na semeadura. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde a terra era pouca e logo brotou, porque a terra não era profunda. Saindo, porém, o sol, a queimou. Aqui já está um pouquinho pior. Na primeira parte, a semente nem germinou. Aqui ela germinou. Cresceu. Mas estava entre pedras, pouca terra, não criou raízes, veio o sol e secou. Qual é o espírito que está nessa situação, numa terra pedregosa? A semente germinou, cresceu. Olha só, ao contrário da outra. Esse espírito aceitou a palavra, aceitou o ensinamento, mas logo em seguida desinteressou-se. O entusiasmo passou.
Eu falei aqui hoje, no começo, para a Cristina, às vezes a gente vem aqui na Casa Espírita, aqui no Movimento Espírita, muito interessado. Começou a aprender, começou a entender, mas, meu Deus, que coisa maravilhosa a doutrina espírita, explica tudo. Olha o livro dos Espíritos. Que coisa maravilhosa, está tudo aqui. Tudo que eu queria saber está aqui. Né? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Essas coisas que eu não fiz nada, mas vai ter aqui uma coisa, a lei da ação, reparação, então, estamos fazendo, está tudo aqui. Tem trabalho? Na casa que tem, pega tudo. Daqui a pouco não aguenta. Né? Perde o entusiasmo. Tem dificuldade, tem problema de relacionamento e tal. Acabou. A semente germinou, cresceu. Não tinha muita raiz, não tinha profundidade e secou. É assim com a gente? É assim para nós, gente? É assim. Então Jesus está falando de quem? Está falando de nós, da nossa condição. Aí vem uma terceira hipótese. Ele diz lá, e porque não tinha raiz, secou. Outra parte, agora é outra situação, outra parte caiu entre os espinhos. E os espinheiros cresceram e a sufocaram. Olha só. Uma outra suposição fazendo essa análise do crescimento espiritual no nosso desenvolvimento. A semente no espinheiro, ela germinou. Ela cresceu. Cresceu com os espinhos. Mas só foi sufocada pelos espinhos. O que acontece então com a gente aqui? O Espírito que Jesus estava falando. O Espírito recebeu o ensinamento, recebeu a palavra, permaneceu um tempo com a palavra, permaneceu um tempo com os ensinamentos, mas veio o espinheiro. O espinheiro retrata as circunstâncias do mundo, as ilusões do mundo, as chamativas do mundo, os interesses do mundo, os interesses de luxúria, de dinheiro, de sete e tal. Não tem mais tempo para religião. Não vou mais nada. Eu já fui espírita. Agora não sou mais. Eu sou isso, sou aquilo. Então, o espinheiro abafou. E aquele interesse inicial, aquele crescimento que tinha, não tem mais. Não tenho mais tempo para a casa espírita, porque eu tenho que ir para fulano, eu tenho que viajar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Para que eu vou me preocupar com a questão espiritual? Eu sou corpo físico, eu não sou espírito, eu não sei nada do espiritismo. Vamos abandonar, isso é coisa que não precisa. Eu faço as minhas preces aqui mesmo, eu rezo aqui mesmo. Né? Então é muito disso, gente. Sabe? O espinheiro abafou aquela vontade primeira, aquela necessidade primeira, daquela planta que havia brotado. E aí vem, seguindo. Outra, afinal, onde parece, eu fiquei imaginando, essa deve ser pouca. Essa terra fértil deve ser pouca. Pensando em nós, espíritos, né? Essa terra fértil, propício para receber a palavra, para regimentar, porque a semente é para germinar, é para crescer, fortalecer e dar frutos. Essa é a proposta. Quando você fala perfeição, é para germinar, para crescer, virar uma árvore forte e render frutos. É nesse sentido que Jesus está falando. Então, nessa última hipótese, é uma coisa interessante. Outra, enfim, caiu em terra e deu fruto. E deu fruto. Né? Então, ela cresceu, ela germinou, cresceu, deu fruto porque estava em terra boa. Então, nós estamos falando aqui do Espírito que está preparado para receber a palavra, preparado para receber o ensinamento. E aí nós questionamos, nós estamos preparados, gente, para receber a palavra, para sentir a presença de Jesus? Será que nós estamos preparados para isso? É uma questão íntima para cada um de nós. Será que nós estamos preparados? Eu acho que devia estar pelo menos isso, porque mesmo para quem está preparado vai ter uma diferença na produtividade. Olha só. Então, enfim, caiu em terra boa, a 100, a 60 e a 30. E aí, para encerrar, Jesus diz uma coisa: quem tem ouvidos, que ouça. Olha, quem tem ouvido? Então precisa ter ouvido. A palavra está aí, estão falando, e a palavra está aí,
precisa ouvir. Uai. Mas se não ouvir? Bom, não ouvir, a vida fora da lei é difícil. Dentro da lei é boa, mas fora da lei de Deus é difícil. São caminhos difíceis. Não bastasse isso, o que se fala toda a doutrina espírita é que nós estamos numa fase de transição planetária. Muitos não acreditam. Isso está na doutrina espírita, está na literatura espírita, está lá em Kardec, no Gênesis, que aqui nós estamos vivendo uma fase de transição planetária. E que o espírito, para permanecer num planeta de regeneração, também precisa estar apto, em condição de habitar um planeta desse. Né? Ele não pode ser reprovado. Então tem que trabalhar para isso. Então, consequência tem? Claro que tem. Tudo que não faz, né, você só colhe o que planta. Não é? E se a terra for boa, como diz na parábola. Então, quem tem ouvidos, que se prepare para ouvir e trabalhar por toda a lição, receba a lição. Né? Um pouquinho para frente. Ainda na parábola, fazendo uma reflexão sobre a parábola, dois pontos de reflexão. Quem é o semeador na parábola? Quem é que está se apresentando como semeador? Ainda que o Antônio Vieira tenha dito, eis aquele que saiu a semear, mas na parábola, exatamente, o semeador é Jesus. E aí, a gente vai firmar a premissa que a coisa não deu certo em alguns momentos, que a semente às vezes não germinou, e quando germinou, às vezes ela acabou não tendo êxito, não cresceu, não deu frutos, mas o semeador não tinha problema, o semeador era bom. O que representa os terrenos? Os terrenos representam a condição do estágio de cada um dos espíritos aos quais ele falava, aos quais ele dava o ensinamento. Uns mais imaturos, outros já iniciados com o poder de receber a palavra, uns que seguravam a palavra e outros que, né, não seguraram nada. Né? Alguns com ouvido mocos, que eram aqui à beira do caminho, não deu nenhuma importância, nenhuma relevância para a palavra. Não, olha, gente, nós vamos ouvir essa história aí de Jesus, o marceneiro. Tem a dó, né? Isso não interessa, né? É assim que começava aquela história no começo, né? Jesus sendo indignado por todos, né? Repudiado. Mas que depois, né, no caminhar, ele modifica toda a história, todo o Ocidente, né? O ensinamento de Jesus vai-se embora, né? Vai-se embora, por exemplo, em Roma, que no começo eles queimavam os cristãos, né? Depois, hoje, nós falamos da Igreja Católica Romana. Olha só o que é Jesus. Não é? O que representa, o que simboliza sementes. A semente é a palavra, o ensinamento, aqueles que podem receber o que Jesus estava tentando plantar. O que representa a semente que caíram à beira do caminho? Já falei, à beira do caminho, as pessoas não se interessaram. Fizeram ouvido bocos e a semente se perdeu. Alguns dizem ainda que o maligno determinou para que as aves comessem, tirassem, porque isso também não está descartado, né? Você vai pregar a boa nova, uma coisa boa, sempre tem alguém para empurrar para o outro lado, não é? Nós não temos aqui, como diz, o anjo bom e o anjo mau, aquela historinha do desenhinho, faça isso, não faça, faça isso, não faça. Então, aí depende de onde nós vamos nos inclinar, não é? Nós estamos sempre nessa situação, né? Não vamos fazer. Eu vou no centro, não vou, estou com muita preguiça. Não vou. Eu não vou. Fui derrotado, não vou. Então, é sempre assim, a nossa vida é assim, não é? A gente tem que pensar nessa questão de evolução, que nós somos espíritos, que estamos num lado, uma hora, num pensamento ótimo, né? Orar e vigiar, nós estamos ali vigilantes. Outra hora, vamos para a derrocada, vamos lá para baixo, pensamento ruim, a nossa casa, etc. Tal. Nós somos assim ainda, nós vivemos assim. Né? Então, muitos falam que era o maligno que mandou os passarinhos lá comer a semente não chegou nem a germinar. Bom,
não descarta, mas que as pessoas fizeram ouvido moucos e não quiseram escutar a palavra, o ensinamento. Que tipo de alma possui o terreno cheio de pedras? Nós falamos. É aquela que não permite que a semente aceita no começo, tem entusiasmo, mas aquilo logo se apaga. Começa com tudo e depois desinteressa pela palavra, pelos ensinamentos. Que tipo de alma possui terreno cheio de espinho? É aquela que eu falei, que começa, germina a semente, cresce a semente, está crescendo bem entre o espinheiro, mas não tem nenhum jardineiro para tirar o espinho. Né? Aquele ambiente propício, um ambiente difícil. Né? Tem muita gente que fala assim, mas o espírito cresceu num ambiente adverso. Olha, é difícil. Né? É difícil. Colocado lá, às vezes, para crescer, para ter prova, aquele ambiente difícil, às vezes, atrapalha. E o espinheiro atrapalhou. Né? As pessoas não estavam com muita vontade, não estavam muito fixas, foi abafado pelo espinheiro. E não conseguiu aceitar com totalidade a palavra de Jesus. Que tipo de espírito que possui a terra boa? Aquele que já está um pouco mais adiantado, que aceita melhor as coisas, que quer trabalhar, que quer entender, que reconhece essa necessidade da evolução, do progresso, de ser perfeito, de buscar a perfeição, de trabalhar com Jesus. Aceita Jesus. Primeira coisa é aceitar Jesus. Porque tem alguns espíritos que não querem aceitar a Jesus. Outros aceitam mais ou menos. Não é? Aceitar e tentar trabalhar na seara de Jesus. Esses estão numa situação um pouco melhor. E a sementeira em terra boa? Às vezes a gente está falando de semente, de germinar. Nós temos, muitos de nós filhos, amigos que querem falar da palavra, às vezes a semente é boa, a palavra é boa, mas demora um pouco para germinar, né, gente? Tem um pouco de paciência. Nem sempre germina de uma hora para outra, viu? Há tempo, no Eclesiastes, a gente vê que há tempo para tudo, há tempo para germinar também. Né? Às vezes não germina, tem que ter um pouco de paciência, vai germinar. Né? Desde que o maligno não coma, o passarinho não coma, proteja a semente. E aí, nós estamos falando de Jesus, mas estamos falando também do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui com Kardec, que ele também vai explicar, mas não é muito a explicação, menos de página, a explicação sobre a parábola. Ele diz o seguinte: a parábola semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, na verdade, para as quais eles não passam de letra morta? Né? É aquilo da palavra à beira do caminho, não passa de letra morta. Que a semelhança das sementes caídas nas pedras não produz nenhum fruto, não produz nada. Né? Então Kardec está falando isso. Aqui, ele continua aqui, um pedacinho. Outra aplicação, não menos justa, é que se pode fazer as diferentes categorias de espíritas. Não nos oferece o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais, não tirando dos mesmos nenhuma consequência, pois neles só vem objeto de curiosidade. E aqui está dizendo, os espíritas, que é aquele que só se interessa por fenômeno. Não quer estudar, não quer aprender, não quer tentar melhorar, né? Porque essa trajetória aqui no mundo espírita também não é fácil. Quem aceita o espiritismo e vem para cá e tem a liberdade de trabalhar aqui, o livre-arbítrio é o seguinte: eu não vou mais no centro, eu vou no centro, não tem ninguém que vai cobrar. Porque se é evangélico, você sumiu da igreja, o pastor vai mandar uma comitiva atrás de você lá. Não é isso? Está doente? Aconteceu alguma coisa, sumiu da igreja. Aqui não, se você não sumir, vai ser difícil, vai ficar esquecido. Só que tem que pensar uma coisa: quem some, quem perde é quem some. As coisas são movimentadas, as casas são movimentadas, as pessoas mudam. Né? Aqui um dia você vem, tem uma divergência com um, tem divergência com o outro, aquilo vai embora, mas quem afasta é quem perde. Nós não podemos nos perder. Porque se nós precisamos, vocês dirão que tem gente que não precisa de religião, verdade. Mas quem não precisa são poucos.
A maioria precisa ouvir alguma coisa, seja qual religião for. Precisa de orientação. Precisa estar aqui na casa, como hoje eu fiz na introdução, pedido de ajuda. Quem de nós não precisa de ajuda? Oração. A introdução foi essa. Quem de nós, vamos dizer, eu sou super suficiente, não preciso de ajuda do mundo espiritual, não preciso de ajuda de Jesus. Né? Eu sou sadio, eu não estou sentindo dor nenhuma, acordei sem dor no pé, no braço, nas costas, então fisicamente estou bem. Mas será que eu estou bem emocionalmente? Será que eu estou bem social, estou me dando bem com as pessoas, com todo mundo? Será que eu não estou com dificuldade de relacionamento? Nós precisamos de ajuda. Então a casa é o lugar que você vai angariar um pouco de energia. Ajuda para cada um de nós. Estando aqui ouvindo, não é só o estudo, mas é a ajuda que nós vamos receber. Um pouquinho para frente. Um pouquinho para frente. Em terra boa, eu falei que teve problema na semente jogada ao longo do caminho, deu problema na semente que germinou no meio das pedras, deu problema também na semente que germinaram no espinheiro. Em terra boa, ela cresceu, ela germinou, cresceu e deu fruto. Mas Jesus faz uma diferença. Olha só, gente. A exemplo de Jesus lá na parábola dos talentos, ele diz o seguinte: em terra boa, estava preparado o espírito para receber a palavra, o ensinamento. Em terra boa, para uns, rendeu 1%. Para outros, rendeu 1 por 60. E para outros, rendeu 1 por 30. Olha só a diferença. Ainda que em terra boa, dá diferença. Uns produziram mais. Algumas almas produzem muito mais. Aquele progresso que uns vão mais rápido, compreende melhor. Lá na parábola dos talentos, nós vamos lembrar que aquele que recebeu, o Senhor distribuiu o talento para os servidores, enterrou o talento para devolver ele intacto, não fez nada. Né? Devolveu do mesmo jeito, ficou com medo de perder, devolveu do mesmo jeito. Parou com o talento, não fez o mal, trabalhou, mas não o suficiente para essa evolução, para essa ascendência espiritual. Enterrou. O outro produziu um valor, duplicou, já foi um pouco melhor, e o outro triplicou, quadruplicou, foi embora, um dos servidores. E Jesus agora, esse sim, que é o grande trabalhador da seara espírita. E aqui também é assim, né? Algumas sementes foi embora, 100, outras 60, outras 30. Não que esteja ruim, né, gente? Porque melhor do que a outra parte, né? A primeira parte. Mas se é para produzir, né, vamos produzir bastante, né? Olha só que Jesus faz para nós, essas pegadinhas da parábola, que a gente vai interpretando, vai entendendo e vai vendo como que ele está falando da gente, né? Às vezes pensa que não é da gente, é coisa bonita, histórica, né? Esse Jesus histórico, mas está falando de nós. Nossa, mãe, ele está falando de nós. E quando fala de nós, aí a coisa pega, viu? Para saber da nossa condição, da nossa trajetória, do nosso objetivo nessa vida, nessa reencarnação. E aí, de semeadores, eu lembro aqui grandes. O primeiro deles, que a gente tem lembrança, é de Moisés, quando vem trazer os 10 testamentos e mostrar para cada um de nós, apresentar ao povo palestino quem é Deus. Primeira missão. Primeira grande distribuição da semente, né? Todos pegaram? Não, poucos. Tanto que continua, né? Continua com a segunda, para tentar reforçar a primeira, que é com Jesus, que vem fazer de novo a semeadura. Vem trazer a palavra, o ensinamento, mostrar que a Assembleia, como é que funciona tudo isso, que é o Novo Testamento. Muitos também não deram bola. Muitos ficaram ao largo do caminho, semente caiu, se perdeu.
Tanto que nós falamos disso até hoje, né? Nós estamos tentando ainda falar sobre isso, entender sobre isso, todos nós aqui, nessa tentativa de buscar, porque sabemos que uma hora tem a prestação de conta. Tem ou não tem, gente? Prestação de conta? Desencarnou, fez o que podia, fez tudo. E aí? Prestação de conta. Né? Isso é uma coisa que atormenta o homem desde a antiguidade. Lá no livro A República, com o Sócrates, já havia essa dificuldade daquele que está doente, está ficando mais velho e que está pensando para onde vai, aonde eu vou ficar, qual é o meu caminho, né? Qual será a minha situação? Vou estar bem, não vou estar bem, né? Eu vou para o Adem, para onde que eu vou? Então, essa preocupação de fazer bem o trabalho, e a sementeira foi mais uma vez espalhada com Jesus. E aí vem a terceira revelação, que é o que nós estamos vivendo aqui, através do Espírito da Verdade, também para fazer a distribuição da semente e nos ensinar como é que funciona. Eu também trago aqui o Sócrates, que eu acabei de falar, né? Que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, e Platão, também instrutores do bem, instrutores do amor, instrutores do entendimento, grandes avatares de entendimento para todos nós. Passado tudo isso, grandes semeadores. E agora, quem é que deve semear? A quem cabe tudo isso? Ou nós estamos há séculos? Ou nós estamos sem padrinho? Como é que funciona isso? Aos novos discípulos, espírita ou cristão, espírita cristão, o que cabe? Jesus disse que se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, que é o Espírito da Verdade, para nos ensinar. Ele mandará outro Consolador, que não é exclusividade do Espiritismo, né? É para as outras religiões, que vai ensinar a todos nós. Ele, o Consolador, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que eu vos tenho dito. O que o Espírito da Verdade vai fazer? Vai dizer assim, ó, vou repetir para vocês a parábola do semeador, para que vocês entendam o que é a parábola do semeador. Olha, esse Espírito está reafirmando o que Jesus ensinou. Ele está trazendo para nós com nova visão, nova forma, como Kardec faz de forma pedagógica, um novo jeito de entender isso, se nós não tínhamos entendido antes, porque nós já ouvimos isso. Nós somos espíritos que reencarnamos várias vezes, milhares de vezes. Estamos aqui numa passagem que vocês podem entender, segundo a literatura espírita, é a melhor que temos. Essa é a melhor. Não é a pior. Essa é a melhor. As outras, às vezes, não precisa nem tentar lembrar dela. Eu quero fazer uma regressão para saber das outras. Porque eu quero saber se eu fui príncipe, se eu fui rainha, se eu fui isso ou aquilo. Esquece. Moralmente, essa é a melhor. Toda a doutrina espírita fala que é isso. Nós estamos no melhor momento. Principalmente aqui agora na Casa Espírita, tentando aprender, né? Para quando tiver que sair daqui, está melhor. Né? Sair dessa vida para outra, para o mundo da erraticidade, sair melhor. E entender, pelo menos, que nós somos espíritos. Né? Não ficar trombando por aí, querendo assombrar as pessoas, porque pensar que está vivo ainda, que está encarnado. Não está mais. Para reconhecer isso. Esse é um problema crucial. Não ficar vagando dentro da casa, tentando falar com um, falar com o outro, ninguém dá conta, ninguém responde. Né? Compreender, pelo menos, que passou para outro mundo, para o mundo espiritual. E eu estou indo para finalmente, gente. Aqui, ó. Semear não é só divulgação. Olha só, porque a gente pensa que é só quem está falando. Não. Semear é escutar. Semear é promover o bem. Semear é dar exemplo. É isso que Jesus está falando. Né? Porque senão é uma minoria. É tudo que pode divulgar a doutrina espírita, né? A doutrina de Jesus, né? Na verdade. Né? E aí, quando você fala de terra boa, produziu isso, produziu aquilo, nós temos essa informação. Não basta deixar de fazer o mal. Se você não fazer o mal, tá bom. Mas talvez o seu fruto seja 1 por 30. Não é? Se você quer produzir mais, quer ser 1 por 60,
1 por 100, é preciso fazer mais, é preciso fazer o bem. Olha só. Jesus diz o seguinte, em termos de trabalho, dessa busca de melhora. Meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Ele está dizendo para nós o quê? E vocês? Parou por quê? Estou cansado. Não, mas não precisa descansar todo dia. Emmanuel, no livro Pronto Socorro, convida-nos ao trabalho voluntário. Não te esqueça do tempo e auxilia agora. Agora. Eu vou auxiliar quando desencarnar. Não dá. Eu vou auxiliar quando aposentar. Às vezes não dá. Não dá tempo. Tem que fazer agora. Né? Às vezes não dá tempo. Eu vou deixar para depois. Mas quando eu aposentar eu faço. Não dá. Às vezes não dá certo. Às vezes você acabou e já vai embora antes da hora. A chamada, ninguém sabe a hora que vem a chamada. Né? Aí no Chico, a gente deve lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com a enorme sensação de vazio. Dizem que eu tenho feito muito, mas para mim, não fiz 1/10 do que eu deveria ter feito. Olha só. É até ruim falar isso para a gente, né? Que ele fez muito, né? A gente fica arrasado, sabe? No nosso trabalho, no nosso pendor, a gente fica um pouco arrasado. Fala, o que eu fiz? Né? Mas ele é ele, não vamos falar assim, né? Ele é ele, Jesus, nós somos nós. Né? Vamos cuidar da nossa vida, das nossas obrigações, da nossa tarefa. Vamos fazer isso. A questão mais aflitiva para o espírito, no além, é a consciência do tempo perdido. Puta, perdi tempo. Podia ter feito tanta coisa. A minha programação espiritual era para ter feito tanta coisa, não fiz nada, não fiz nem metade do que estava lá. Né? Que coisa, que dificuldade, né? Chegar lá na hora da prestação de conta. A prestação de conta é a nossa consciência, o nosso entendimento, a revisão. Né? Quantas que no momento do desencarne começa a passar tudo correndo na cabeça da gente, assim, ó, o que fiz, o que não fiz, aquela coisa rápida que parece, né? E aí, finalmente, não esqueçais, está lá no Livro dos Médiuns, não esqueçais, quando se fala de reforma íntima, né? Reforma íntima, transformação moral, modificação, ascensão, melhora, ser perfeito como o Pai ou ninguém está dizendo que a gente tem que ser perfeito igual a Deus, é uma alegoria, mas buscar fazer o possível para melhorar, para retornar um dia na pátria espiritual melhor do que chegamos, né? Voltar muito melhor, né? Então, o que diz ali é o seguinte, não esqueçais, está aqui, o fim essencial, exclusivo do Espiritismo, é a vossa melhora. Então, tudo que está falando aqui no Espiritismo, da imortalidade da alma, da reencarnação, da comunicação dos espíritos, tudo isso que nós falamos, que é um trunfo para nós, tudo isso, essa forma com que Kardec coloca essas questões, é para a nossa melhora. É difícil, hein, gente? Livre-arbítrio, construção, responsabilidade, a quem mais foi dado, mais será cobrado, espíritas, sois todos vós, trabalhadores de última hora, precisa fazer alguma coisa, claro que é, mas tudo isso para a nossa melhora. Agradeço a conversa. Obrigado. Continue estudando. Estudo, trabalho a vida toda. A vida inteira. Até do outro lado. Não tem o descanso, né? Vou morrer para descansar, não tem. Posso tirar? Posso tirar? Vai perguntar? Não sei se vai ter pergunta.